realizar cursos, realizar palestras? Já foram convidados para algum momento assim? Compartilhem aí comigo. Já professora, eu não. Para poucas pessoas. Não. Quem Foram mais? para uma turma de 12 pessoas, eu palestrei sobre hipnoterapia. Já pensaram nessa possibilidade? Tem vontade? Professora, eu estava pensando nisso exatamente ontem, estava pensando sobre isso, porque tenho uma amiga que teve esses dias uma palestra na empresa onde ela trabalha, né, sobre diversidade e tal. E aí me levou a pensar nisso, exatamente no que está falando agora, né? Aí eu pensei como seria a estrutura, tipo assim, a demanda de um tema, né? E como seria para essa palestra. Eu realmente pensei nisso, eu nunca fiz, mas eu tenho interesse, porque eu sei que é uma das coisas que às vezes é muito solicitado. Eu tenho até amigos que começaram a trabalhar no CAPES e tudo, e as primeiras coisas a serem feitas sempre são palestras, assim. Então, eu tenho particularmente curiosidade em saber como fazer isso. Que legal, né? Eu já palestrei, mas foi para uma turma de 12 pessoas, foi sobre hipnoterapia. Inclusive, nas minhas sessões de hipnoterapia, eu costumo treinar muito a questão dos arquétipos de Jung. Então, eu já uso muito isso. Poxa, que bom. Que inclusive é muito interessante também para usar nas palestras. Quem estiver interessado aí, os arquétipos de Jung para acrescentar isso nos discursos de vocês vai ser muito bom. Ai, perfeito. Que bom que tem pessoas que têm interesse, porque assim, as dicas que eu vou dar hoje de oratória, de slide, de apresentação, como montar antes, durante a sua apresentação, ela serve para pessoas que querem fazer uma mesa redonda, né? Ela serve algumas técnicas para a roda de bate-papo. E psicólogo é muito convidado a isso. Dentro da escola, é muito importante vocês, o psicólogo, que tem essa importância, assumir o papel de não só coadjuvante, de ficar ali como auxiliar, o que ajuda professores, coordenador, mas sim, também assumir o papel principal de ensinar, de informar. Né? E a palestra é uma ferramenta, né? É uma estratégia de ensino muito boa para isso. Prova disso que teve, em 2019, foi 2018, eu levei uma palestra dos alunos de educação física para falar sobre exercício físico e saúde mental. Falando, lógico, eles focaram lá no exercício físico, mas o foco foi esse. Eu acho que já dei esse exemplo aqui dentro de sala. E foi muito bom, e a gente usou o formato de palestra. Né? Teve um outro momento também que a gente usou palestra e peça teatral. Então, quando o psicólogo ele entra em ação, né, e está em linha de frente para falar sobre algum assunto, um tema transversal importante, geralmente eles usam muito a palestra, mesa redonda, roda de bate-papo. Prova que quando vocês fizeram o projeto, lá no 7º, né, quando vocês colocaram as metodologias de como desenvolver tal tema, vocês escolheram um desses modelos, né? Fazer palestra, mesa redonda, roda de bate-papo, uma peça, enfim, um debate, vocês escolheram esse tema. Então, hoje nós vamos estar aprofundando sobre isso. Para começar o nosso assunto, eu vou estar indicando para vocês um canal, acho que alguns já devem ter assistido, ele é muito famoso. E esse é um canal que eu acho excelente, é o TEDx Brasil. O TEDx Brasil, ele fala sobre diversos assuntos, traz diversos palestrantes, e eu acho muito, muito bom usar como exemplo, quando eu dou aula de palestra, o TEDx, porque eu quero assistir com vocês aqui para justamente vocês observarem que muitas coisas a gente vai usar como exemplo esses vídeos, e a gente vai estar conectando, percebendo que a palestra deles, o que eles usam? Geralmente, slide. Quando não tem slide, é somente a oratória. Ou seja, uma boa oratória numa palestra faz total diferença. Só que uma boa oratória, ela parte realmente de técnicas. Não é porque somente o cara ele é muito bom, quando o cara é convidado, é muito bom no assunto também. Mas para você montar uma palestra, a forma que você se porta no palco, a forma que você usa as palavras, a tonalidade de voz,
os gestos, o andar na sala ou no palco, tudo isso são detalhes que no conjunto são importantes para um bom palestrante. Falar que aquele palestrante é show de bola. E no TEDx eles têm isso muito bem alinhado e assim muito bem forte, sabe? Uma boa oratória, uma boa apresentação. E é ótimo para usar como modelo para o nosso tema de hoje. Então vamos lá, deixa eu estar compartilhando com vocês. Alguém já assistiu os vídeos do TEDx Brasil? Alguém pode por nome não lembrar, mas vou estar mostrando aqui para vocês, talvez vocês lembrem só de olhar aqui. Bora lá. Estão vendo aí o YouTube? Estão vendo? Oi, turma. Tá aparecendo, professora. Tá. Olha, eu vou estar passando aqui os vídeos, é esse canal, tá, gente? TEDx Brasil. Eu quero que vocês olhem o tema para a gente assistir onde todo mundo se interessa por um tema. Olha, temos autenticidade, a coragem de ser quem você é. Temos o mimimi, é o brioche contemporâneo. Como a mudança de foco pode mudar a sua realidade. O poder dos mini hábitos. Estabelecendo a cultura da excelência. Autoestima, o poder de ser você mesmo. Pense positivo. Qual desses vocês mais acharam legais? Primeiro. Primeiro? Autenticidade e coragem de ser quem você é? Beleza. Ah, peraí. Só... E claro, eles ficaram super felizes, parabéns. Vamos lá. Estão escutando? Quando eu passei no meu primeiro emprego Sim. na TV Globo, tá. Eu lembro que eu contei para os meus pais e claro, eles ficaram super felizes, parabéns, aquela coisa. Mas eu lembro que uma das primeiras coisas que a minha mãe me disse foi: filha, ok, você passou no seu primeiro emprego, então agora a gente precisa sair para comprar roupa de trabalhar. Eu nunca tinha trabalhado na vida, eu pensei, o que será essa tal roupa de trabalhar, né? O que tem errado com a minha roupa? E aí a gente pegou e foi pro shopping. Eu falei, tá bom, mãe, então vamos lá comprar essa roupa de trabalhar. E aí eu lembro que a gente chegou no shopping e aí minha mãe começou a sair atrás de camisa social, calça social, salto. E eu só olhando, né? Tá bom, ela sabe o que ela tá fazendo. Eu preciso começar a trabalhar, então vamos seguir isso. E aí a gente foi pro provador. Aí no provador eu colocando aquelas roupas que eu nunca tinha colocado. E aí eu lembro que começou a provocar uma comoção no provador com outras mulheres que estavam lá. Minha mãe, claro, super orgulhosa, contando para todo mundo. Ai, minha filha passou na Globo, ela vai começar a trabalhar. E aí as pessoas olhando para mim com aquela roupa de trabalhar, falando, nossa, você tá linda, desse jeito eu tenho certeza que vai dar tudo certo, você vai ser uma grande profissional. Como se, por colocar aquela roupa, como se por se vestir daquela maneira, já fosse certeza de que eu seria competente, de que eu seria uma grande profissional, de que eu teria uma carreira maravilhosa. De certa maneira, eu também acreditei naquilo por muito tempo. Então, eu acreditei que eu precisava me vestir daquela maneira, porque o jeito que eu me vestia talvez não seria suficiente se eu quisesse crescer como profissional. Então, eu lembro que eu comecei a minha carreira sendo quem as pessoas achavam que eu deveria ser, mas não sendo quem eu era de verdade. E aí eu lembro que eu fui trabalhar meu primeiro dia, super desconfortável com aquela roupa. Era como se eu não me encaixasse ali dentro, de certa maneira. Então eu estava no ônibus, de salto,
com camisa, suando, aquele calor. E aí, meio desconfortável, eu não sabia direito como ficar com a roupa e tal, mas eu fui. Eu fui, passou muito tempo. Anos e anos da Mari fantasiada de algo que ela achava que precisava ser para alcançar alguma coisa. E não da Mari, sendo a Mari de verdade. E é muito curioso, porque por muito tempo eu fui trabalhar de salto, era assim que meus amigos me conheciam, mas não era como eu me vestia normalmente. Eu queria estar ali, né, fantasiada de profissional competente, mesmo que fosse contra quem eu sou de verdade. Trabalhando na Globo, eu fui convidada então para participar de um projeto, que seria o G1 em 1 minuto. E aí me convidaram para fazer um piloto desse projeto. Mari, a gente precisa que você venha amanhã para fazer um piloto, eu não sabia direito o que era e tal. E a gente precisa que você venha, é um piloto de vídeo, para você ser apresentadora de um projeto em rede nacional. Falei, nossa, o que eu fiz? Corri para a seção credibilidade do meu armário, digamos assim. Peguei todas as roupas que eu achava que me faziam parecer séria, com credibilidade e tal. Cheguei arrasando no dia. E aí eu lembro que um dos meus chefes olhou para mim e falou assim: não, Mari, a gente não quer você assim, a gente quer você de verdade. E aí eu, olhei de baixo para cima assim, falei, sério? Aí ele falou, sério, esse projeto a gente quer que você seja de verdade, a gente quer você com as suas roupas, a gente quer você falando do jeito que você fala. Aí eu falei, nossa, será? Enfim, voltei para casa, coloquei as minhas camisetas de banda, de série e tal, vesti a minha roupa, sem a fantasia. E aí eu comecei naquele desafio, naquele projeto, com uma sensação um pouco complexa dentro de mim. Por quê? Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, porque eu tinha, de certa maneira, me libertado daquela caixa que eu achei por muitos anos que eu precisava entrar, que eu precisava estar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava com muito medo da rejeição. Porque a gente passa a vida inteira tentando ser aceito. A gente passa a vida inteira tentando pertencer a algum grupo. E dentro da minha fantasia profissional, eu pertencia, de certa maneira, a algum grupo. Eu estava ali como profissional competente. Então, sem aquela proteção, digamos assim, eu estava sem nenhum muro entre mim e o público. E isso me assustava, eu tinha muito medo da rejeição, eu tinha medo de confirmar aquilo que por muito tempo eu acreditei, que eu não seria suficiente. Como uma menina de piercing, tatuagem aparente no braço, camiseta de série, de banda, pode entrar na televisão falando de política, economia, eu não vou acreditar no que ela diz. E olha só que curioso, eu mesma caí nessa armadilha. Eu, no começo do projeto, também acreditei que eu não merecia falar sobre esses assuntos mais complexos, mais densos, por causa do jeito que eu me vestia. Então, eu comecei esse projeto totalmente desacreditada em mim. Só que eu fui, de novo, fechei o olho e eu fui. E foi o começo de uma jornada que me fez entender o poder dessa palavrinha que a gente escuta hoje bastante, que é autenticidade. Eu lembro que no começo do G1 em 1 minuto, uma senhorinha ligou na redação, no meio do dia, assim, e ela falou pro meu chefe: pede pra essa menina tirar esse arame do nariz, porque não tem nada a ver com ela. E eu lembro que meu chefe desligou, dando risada. Aí eu olhei pra ele e falei: o que foi, chefe? Ele falou: ligou uma senhora aqui falando pra você tirar esse arame do nariz. Aí eu virei pra ele e falei assim: eu tiro? Aí ele: não tira. E eu parei e falei: nossa, tá bom. E aqui eu acho muito importante dizer o seguinte: não foi de um dia para o outro que eu simplesmente acordei e falei: quer saber, eu vou desafiar o sistema, vou contra todos os códigos, todos os obstáculos que existem, eu vou passar por tudo isso, vou colocar minha camiseta de banda, vou aparecer na televisão e o povo que lute. Não.
Eu tive uma oportunidade e eu tenho total consciência da sorte que eu tive de ter pessoas no meu caminho que viram algo em mim que eu mesma não conseguia enxergar. Que viam que a Mari podia sim ser suficiente. A Mari, de verdade. E não só as pessoas com quem eu trabalhava enxergaram isso, o público também começou a enxergar o poder dessa autenticidade. Por quê? O medo que eu tinha de ser rejeitada, ele meio que ficou para trás, porque as pessoas começaram a se identificar comigo, de certa maneira. Então, nas minhas redes sociais, que, né, eu colocava ali fotos da minha família, do meu cachorro e tal, eu tinha, sei lá, 300, 400 seguidores, esse número começou a subir. Subir. E aí as pessoas começaram a me seguir, a me mandar mensagem, e eu falei, nossa, existe um movimento aqui. Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não estou entendendo direito o que é. E a maioria das mensagens dizendo que se identificavam comigo, que se viam em mim, ou mães e avós dizendo que viam as filhas e netas em mim, os filhos e netos. Alunos de jornalismo dizendo, Mari, eu quero fazer jornalismo e falei para o meu pai que eu quero fazer uma tatuagem e ele diz para mim que eu jamais vou ser jornalista assim. Hoje eu pego a sua foto, mostro aqui para ele e falo, ó, ela tá lá, eu também posso. Uma vez num evento, eu encontrei uma menina que disse que foi ao evento só para conversar comigo. E aí quando ela me viu, ela pegou na minha mão e ela tremia assim, começou a chorar. Aí eu falei, o que aconteceu? Tá tudo bem? Aí ela falou, eu queria te agradecer. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou, eu faço engenharia e eu me visto de um jeito que as pessoas questionam. As pessoas falam de como eu me visto e vendo você fazendo o que você faz, fazendo o que você faz com brilho no olho, algo que você ama, isso me dá força para resistir, para seguir em frente. E esse tipo de retorno que começou a aparecer me deu uma força absurda, assim, para continuar. Me fez entender que sim, eu poderia ser suficiente. Me fez entender que tinha valor na Mari, de verdade. E olha que curioso, a gente precisa muitas vezes que a outra pessoa valide a gente para a gente acreditar em quem. Pronto. Escutaram tudinho? Estão ouvindo? Turma, vamos bater um papo. Então, o que eu quero que vocês percebam? O TED é muito bacana porque eles não têm recursos digitais. Ele simplesmente é uma palestra onde o palestrante trabalha com a sua oratória. Mas o que é mais bacana, como eles têm uma boa oratória, eles conseguem nos prender. Por exemplo, quando eu olhei o título, não foi o título que me chamou a atenção na hora. Achei legal, mas não me chamou a atenção na hora. Mas quando eu comecei a assistir, me prendeu. Ou seja, a boa oratória, a forma de ela apresentar, contar uma história, que também isso tem tudo a ver com estratégia de oratória, você conseguir prender o público, né, chamar a atenção dele até o fim da sua mensagem, através de uma história, é uma estratégia que a pessoa utiliza, né, que faz com que não precise de nenhuma ferramenta digital, de um slide ou algo assim, para a palestra dela ser boa, né? Então, vamos começar a analisar vários pontos aqui, que é o que vai ser falado também, né, no nosso slide, no meu material que eu preparei para vocês. A gente vai perceber que ela gesticula, mas ela não é agitada, ela fica andando para um lado e para o outro, né? Ela simplesmente consegue ter um equilíbrio na questão dos gestos. Ela gesticula, mas também ela não é agitada, ela não é 80, também não é 8, ela não fica parada, né, de uma forma como uma estátua, algo assim. Realmente ela tem um equilíbrio nos gestos, né? A forma da oratória dela em terminar uma história, pausar, continuar, pausar, também é uma outra técnica, é uma estratégia de oratória, tá? Então, isso é muito legal a gente perceber, porque nós vamos debater sobre isso
aqui no nosso material. Deixa eu compartilhar com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá começar. Vamos lá. Voltando. Se você quer montar uma palestra para uma empresa ou o nosso foco para os adolescentes dentro da escola, dentro dos cursos profissionalizantes, dentro da faculdade, você que vai ter que fazer um preparo antes dessa palestra, certo? E aí vamos ver agora quais são os preparos que vocês vão precisar fazer, né, antes de realizar a sua palestra, né, o evento principal, o dia da palestra. Então, primeiro, claro, escolha data, horário e local. Então, quando você está numa escola, é muito importante você perceber isso, porque o horário, por exemplo, ele vai ter que se encaixar com toda a programação anual daquela escola. Então, se você pega, monta um projeto e apresenta para a coordenação e quer que seja aceito esse projeto, você vai precisar, né, escolher uma boa data, um bom horário, devido para não prejudicar, né, todo o planejamento da escola de eventos. Local também é algo muito importante, porque será que a escola tem um local adequado? Às vezes não tem auditório, às vezes é só a sala de aula mesmo, né? E aí você vai fazer a sua palestra dentro de sala de aula. Mas sabendo que é na sala de aula, você vai se programar, né, até em termos de recursos, tudo, você vai se programar para aquele espaço, para aquele ambiente, né? Ah, vamos supor que é um evento fora da escola, né? Então também vai ser diferente do que fazer dentro da escola, onde você está acostumado a ir, enfim. Então, escolha a data, horário e local é muito importante, né? Ter um horário bom, um dia bom e um local onde você tenha consciência como é aquele local, para justamente saber como desenvolver sua palestra naquele espaço. Segundo ponto, divulgue a palestra. Então, a palestra ela tem o objetivo de destinar a mensagem para um público, para alguém. De acordo com a nossa emenda, seria para o público dos jovens, para o público dos adolescentes. E qualquer palestra, qualquer evento precisa ser bem divulgado, né? Precisa divulgar e ser bem divulgado, justamente para atrair os alunos para a sua palestra, para despertar o interesse em ver a sua palestra. Pode ser palestra sobre sexualidade, pode ser palestra sobre futuro, escolher a profissão do futuro, mercado de trabalho, pode ser sobre drogas, pode ser sobre diversos temas. Mas você precisa divulgar um tema, pode ser um tema que seja bem procurado, atraente pelos alunos, mas eles precisam estar a par do que vai acontecer aquele evento. E dentro da divulgação precisa ser bem divulgado, para justamente conseguir atrair aquele público que está sendo destinado à palestra. Terceiro ponto, pense no seu público. Toda palestra que você vai montar, toda a tua ideia, toda a tua oratória, todo o conteúdo que tu for escolher, tudo que tu fizeres na tua palestra, ela vai ser pensado em cima do público que vai ser destinado a esta palestra. Então, se é um público de jovem, adolescente, a tua oratória vai mudar, os teus exemplos vão mudar, a contextualização, as histórias vão mudar, né? Provavelmente pode ser que seja a mesma, né? Mas fazer uma palestra para idosos e fazer uma palestra para adolescentes, a pegada é diferente. Então, você saber o público, você vai saber como se portar, como se comunicar, ao ponto de conseguir fazer, né, uma comunicação em que você e quem está escutando essa palestra consiga ter um contato melhor, uma comunicação melhor, né, uma aproximação melhor de acordo com o que você fala. Essa aproximação vem de acordo com o que você fala, o exemplo que você fala, a história que você fala, o vocabulário que você usa, né? Uma forma, vamos supor, pode até ser o mesmo tema para uma palestra para idosos, crianças, adolescentes e adultos, pode ser até o mesmo tema, mas por mudar o público, provavelmente, quase certeza, a forma que você vai abordar esse tema vai ser diferente. Se você for trabalhar sexualidade com criança, com os jovens, adolescentes,
com adulto que idoso, vai ser fases diferentes, porque essas fases têm momentos diferentes na vida sexual da pessoa, né? A criança ainda não sabe, às vezes ela está começando a fazer interrogações sobre esse assunto. A adolescência é o momento da puberdade, é o momento da questão de mudança de hormônio, é o momento que ele está naquela fase onde ele precisa de informações, ele precisa conhecer mais, né, sobre esse assunto, os adultos precisam conversar com ele sobre esse assunto. Na fase adulta, a pessoa é casada, ou tem namorada, ou o que for, mas ela geralmente está ativa, né, na vida sexual. Então, também tem um outro exemplo, uma outra contextualização. Tem a questão da idade. Idosos, então, é um outro momento da vida, é outra fase. Então, vão ser outros exemplos, outro contexto. Então, mesmo sendo o mesmo tema, o público muda, né? A forma que você vai se portar, falar e outras coisas. Tudo bem? Então, pense no seu público. Esse é o principal, tá? Quarto ponto. Escolha locais adequados ou adapte sua apresentação ao ambiente. É muito importante você saber o local para se adaptar de acordo com o que o local te oferece, né? Para que você faça uma apresentação onde você não seja pega de surpresa por algo que você não esperava que o espaço tinha ou não tinha. Por exemplo, vamos supor que você monta um material bonitinho para montar um slide e mostrar um slide bem legal no dia do evento. Aí tu colocou direitinho o conteúdo, a questão do layout, tá tudo ok. Mas tu chega lá e não tem data show. E não é difícil acontecer, algumas escolas públicas não tem data show. Quando a gente foi para a escola do Vilhena Alves, não tinha data show, na verdade tinha e queimou. Né? E ele não tinha. Se a gente tivesse preparado, os alunos estivessem, né, se apoiando tudo no data show, eles não iam apresentar? Não, eles vão ter que apresentar, né? Então, escolha o local adequado é você saber o que aquele local te oferece, para justamente você montar a palestra de acordo com o espaço, com as características do espaço, certo? Outro ponto, atenção à linguagem. Cuidado com as palavras coloquiais, de baixo escalão, tá? E principalmente cuidado com a linguagem, porque a linguagem, ela comunica. É através da linguagem que você vai estabelecer o contato onde as pessoas vão te compreender. Então, se tu vieres com um tema, com os jovens, vamos supor, falando sobre um tema de direito, vamos supor que você vai debater um tema assim sobre... Como é o nome daquela lei, meu Deus, dos jovens? ECA. Vamos supor que você vai falar sobre o ECA, alguns temas importantes sobre o ECA que eles precisam saber sobre os direitos deles. Ali, se você for realmente de acordo com a lei, muitas palavras que você vai dizer vão ser palavras técnicas. E aí você falando, se você ficar falando como um advogado estivesse conversando com outro advogado, os alunos não vão entender nada. Então não adianta, a tua palestra não vai valer de nada. A tua linguagem ela é muito importante, não adianta tu saber muito, mas usar palavras rebuscadas que todos que estão ali, né, escutando não entendam só porque tu está querendo focar uma palavra mais rebuscada aonde tu quer chamar a atenção. O chamar a atenção, às vezes, com palavras mais simples, aonde você consegue entregar a mensagem, a tua palestra fica muito mais interessante, chama muito mais atenção do que vir com palavras rebuscadas que o público não conhece e não vai compreender o que você está querendo falar, conversar e passar. Então, atenção à linguagem. Perceba para quem você está mandando a mensagem, né? Para quem vai ser destinada essa palestra. Para usar uma linguagem de acordo, né? E usar também exemplos de acordo. Isso é muito importante, certo? Então, atenção à linguagem. Pode perceber, o TEDx é um programa realmente que cresceu demais. Vai lá pessoas, assim, de tudo quanto é área, de todo tipo de público que vai ministrar. É jornalista, é médico, é coach, realmente várias pessoas que vão lá. Mas vocês vão perceber por que se torna tão interessante o TEDx, porque eles trazem temas do cotidiano, que a gente se identifica, e geralmente eles usam palavras e linguagem simples, que todos entendam, que a mensagem ela vai ser entregue, né? As pessoas vão compreender.
Então, por isso que ela se torna tão chamativa, porque as pessoas que estão no TED fazendo a palestra, eles usam exemplos, histórias de acordo com o dia a dia, contexto de quem está escutando. Isso já chama, é atrativo. E a linguagem é uma linguagem simples. Nenhum momento é uma linguagem coloquial de baixo calão, né? Algo assim. Mas são palavras do cotidiano e simples, que rápido as pessoas entendem. Então, cuidado com a linguagem. Vai usar recursos visuais? Evite textos, né? Então, se você for usar slide, evite textos enormes, aquele slide muito poluído, porque para quem olha, vai se incomodar. Se eu colocasse aquele slide cheio de texto, até mesmo, daqui a pouco a gente vai falar só sobre o slide, o layout do slide, a gente vai falar sobre cores. Até as cores da paleta que você escolhe faz a diferença nos recursos visuais. Tá? Mas a gente vai aprofundar isso mais daqui a pouco no slide. Deixe as imagens guiar a sua palestra. Então, evite textos e se você for utilizar como ferramenta os recursos visuais, o slide, priorize e foque em imagens. Imagens, assim, ilustrativas, que tenha tudo a ver com o tema que você está trazendo, que tem tudo a ver com o que você está falando naquele momento, que a imagem ela vem para exemplificar, para te remeter a algo, para te levar a uma história, para fazer tu viajar ou entender, compreender melhor o assunto, é muito bem-vinda. Do que textos e textos e textos, né? Então, foquem na imagem, né? Use esse recurso a favor de você, trazendo imagens que tem tudo a ver com o seu vocabulário, com a sua fala naquele momento, tá bom? Vamos continuando. Alguma coisa a falar? Alguém quer falar alguma coisa? Quer trazer exemplo? Quer perguntar, tirar dúvida? Não? Estão caladinhos hoje. Estão aí, gente? Vocês ainda estão aí, gente? Estou sozinha aqui dando a palestra. E aí, Tiago, Maria, Rafael, Amanda, Geiciane, Jacinaira, Melissa. É. Estão acompanhando? Sim. Tranquilo até aqui? Sim. Tranquilo. Oi? Tranquilo. Beleza, então. Então, gente, eu vou parar.